Boa tarde. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Segundo Reinado. O Segundo Reinado é o período da história brasileira em que o país foi governado por Dom Pedro II. Esse período estendeu-se de 1840, quando Dom Pedro II foi coroado imperador após o golpe da maioridade e encerrou-se em 1889, quando a proclamação da República colocou fim na monarquia do Brasil. Foi um período de grandes transformações no país e marcado por importantes conflitos, como a Guerra do Paraguai. A respeito do Segundo Reinado, podem ser destacados as seguintes informações. A coroação de Dom Pedro II, ela ocorreu por meio do golpe da maioridade em 1840. Os dois partidos que controlavam a política brasileira eram o Partido Liberal e o Partido Conservador. O sistema político brasileiro, ele ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. Na economia, o café estabeleceu-se como o principal produto e entre 1840 e 1860 aconteceu um período de prosperidade conhecido como a Era Mauá. A abolição da escravatura, ela foi resultado de uma intensa mobilização popular e política, aliada com a resistência realizada pelos escravos. Caracterizou-se com a assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1988. A Guerra do Paraguai foi um divisor de águas na história do Segundo Reinado. Como o conflito, o Brasil envolveu-se com uma luta, com o Paraguai entre 1864 a 1870. Os militares foram um grupo de maior envolvimento com a proclamação da República no Brasil. A proclamação, de fato, ela foi realizada por José do Patrocínio em 15 de novembro de 1889. Agora nós vamos ver alguns contextos históricos, O Segundo Reinado iniciou-se em 1840, por meio do golpe da maioridade. Por meio destes movimentos, os políticos brasileiros, pela via dos liberais, anteciparam a maioridade de Dom Pedro II para que ele pudesse assumir o trono. Isto aconteceu porque os liberais queriam recuperar o poder que estava nas mãos dos conservadores e porque acreditavam que a coroação do imperador colocaria fim em todos os conflitos que se passavam no país. Assim foi iniciado o Segundo Reinado, período em que se estendeu por 49 anos e que pôde ser dividido da seguinte maneira. Consolidação foi de 1840 a 1850, quando o imperador ele estava no poder e estabeleceu a seu modo sobre o país, colocando políticos e províncias rebeldes sob o seu controle. Teve o seu auge 1850-1865, quando o poder do imperador era amplo e a sua posição estava consolidada.
O seu declínio foi de 1865 a 1889, quando surgem contestações contra a posição de Dom Pedro II e a economia do país não estavam muito bem. E como estava a política, naquela época? No caso da República, durante o segundo reinado, o primeiro destaque a ser feito pela sua atuação, dos partidos políticos existentes. Os dois partidos que atuavam na política brasileira neste país formaram-se durante o período regencial e eram conhecidos como Partido Conservador e Partido Liberal. A disputa realizada por conservadores e liberais eram intensas e tinham impactos negativos para a política brasileira, pois gerava muita instabilidade. A saída encontrada pelo imperador foi promover uma política de revezamento, em que conservador e liberal alternaram-se na liderança do gabinete ministerial. Isto reduziu um pouco os conflitos. Ambos partidos tinham diferentes, leves diferenças, de posição e de ideologia e de classe em que se apoiavam. Conservadores eram partidários de uma grande centralização do poder nas mãos do imperador, enquanto os liberais defendiam uma maior autonomia local para as províncias. Nesse sentido, os historiadores Lilian Schuss e Eloísa Starling falam que conservadores sustentavam-se na aliança da burocracia com o grande comércio e a grande lavoura de exportação. Os liberais eram profissionais liberais, urbanos unidos à agricultura do mercado interno. Apesar disto, uma crítica muito forte à atuação dos dois partidos e que já era realizada na época é de que as divergências entre liberais e conservadores eram quase inexistentes. Também se dizia na época que não havia nada mais parecido com um conservador do que um liberal no poder. A destruição do poder durante o segundo reinado aconteceu de forma que o imperador tivesse amplos poderes na política. O imperador representava pessoalmente o poder moderador e estava à frente do executivo. No executivo também constava o Conselho de Estado. No caso do legislativo, destacavam-se os cargos de senador e deputado. Por fim, da política brasileira, o último importante destaque a ser mencionado é o que ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. O Brasil funcionava como uma monarquia parlamentarista, na qual o imperador interferia na política sempre que fosse necessário para garantir os seus interesses. Assim, se fosse eleito um primeiro-ministro que não lhe agradasse, ele o destituía e tomava medidas. Se havia medidas que não lhe agradassem, a Assembleia era dissolvida. Na economia, em termos econômicos, o grande destaque vai para a economia cafeeira, que se consolidou durante o segundo reinado como principal meio de produção da economia brasileira. As zonas produtoras de café do Brasil nesse período foram 3: Vale do Paraíba, Oeste Paulista, Zona da Mata, Minas Gerais. A produção do café ela aconteceu
primeiramente no Vale do Paraíba, utilizando-se principalmente de trabalhadores escravizados. Inclusive, à medida que o número de escravos foi sendo reduzido no país, as regiões produtivas de café tornaram-se grandes compradoras de escravos. O Oeste Paulista, ele utilizou a princípio a mão de obra escrava, mas ao longo da década de 80 era substituída pelos imigrantes que passavam a chegar em grande volume no país. Outro momento importante da economia brasileira durante o segundo reinado foi de grande crescimento econômico, marcado por alguns desenvolvimentos industriais. Era a era chamada Era Mauá. Tal prosperidade econômica aconteceu entre 1840 e 1860 e nela as receitas do Brasil aumentaram 4 vezes mais. O crescimento econômico nesse período é muito atribuído ao reflexo do fim do tráfico negreiro no país, devido à lei de Eusébio de Queiroz, em 1850. Com essa lei, o tráfico negreiro ele foi proibido e todos os recursos que antes eram utilizados na aquisição de escravos passavam a servir para outros investimentos. As exportações do país aumentaram e o investimento em estradas de ferro, por exemplo, aumentaram bastante. A abolição da escravatura. Durante o segundo reinado, a abolição da escravatura foi um dos temas centrais e alvo de debate acalorados nos meios políticos. O ponto de partida para que a abolição fosse decretada no Brasil foi a Lei Eusébio de Queiroz, decretada em 1850, que estipulava a proibição do tráfico negreiro no país. Com esta lei, a abolição era questão de tempo. Uma vez que era o tráfico que mantinha um elevado número de escravos no Brasil, iniciou-se aqui uma transição lenta e gradual, na qual o objetivo da elite econômica do país era a postergar a abolição tanto quanto fosse possível. Durante esse período de transição, foram decretadas diversas leis, como a Lei de Terras, Lei do Ventre Livre, Lei dos Sexagenários. E a abolição da escravatura, ela aconteceu em 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea.